Nós vamos falar de integração lavoura-pecuária. Já está aqui comigo João Pucci Dias, que é o nosso analista de agronegócio do SBA. Bom dia, João. Bom dia. Bom, e eu quero começar te perguntando, João, de que maneira esse sistema de integração lavoura e pecuária pode melhorar os resultados na propriedade? Olha, esse sistema vai revolucionar a agricultura tropical. Por quê? Porque nós vimos num processo de ou apenas cultura de uma monocultura, no caso da soja, às vezes a terra ficava parada da colheita até o próximo plantio. Nós vimos num processo de desgaste da matéria orgânica no solo, ou seja, diminuindo a matéria orgânica no solo. Quando os produtores acordaram para esse problema e viram que estava num declínio na produtividade, e começaram a procurar soluções, procurar achar maneiras. E a melhor maneira que foi achada foi o seguinte: do Paraná para cima, em quase todas as regiões do Brasil, é possível você plantar uma cultura de verão, normalmente a soja, que são 33 milhões de hectares no Brasil, e, colhendo a soja, plantar uma forrageira. Normalmente se usa a braquiária. Por que usa a braquiária? Porque a braquiária é muito rústica, a braquiária ela tem um sistema radicular muito forte, algumas vezes consorcia com leguminosas, como nós estamos vendo na imagem aí de estilosantes. Ou seja, você tem alternativas de você plantar um grão no período de chuva, de setembro a março, colher esse grão, algumas vezes antes de colher o grão faz uma aplicação aérea de sementes, ou com aérea, ou com moto, ou com algum outro equipamento qualquer. Para quê? Para que você deixe o solo permanentemente coberto, para que você agregue matéria orgânica no solo. Hoje, quando se fala em agricultura sustentável, tem que se pensar obrigatoriamente na questão de matéria orgânica. É o que dá resistência. É o alimento para o solo. É o alimento para a vida do solo. Já um pouco, não é além do solo, é para a vida completa. Vida. Porque mesmo que você tenha matéria orgânica, mas essa matéria orgânica passa a ser o quê? Ela passa a ser uma esponja. Ela segura a umidade no solo. Ela segura a umidade no solo, ela alimenta os micro-organismos, ela ativa toda uma cadeia que tem de vida no solo. Então, quando você faz esse processo, você protege o solo, no caso ele está coberto, você não pega uma temperatura maluca como nós estamos vivendo, aí se você botar um termômetro no solo descoberto, te dá 45, 48 graus Celsius, quando você, ao passo que na área coberta você tem no mínimo 7, 8 até 10 graus Celsius menos, a menor, ou seja, esse é um processo, depois estou falando do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Hoje o Brasil ele é um exportador de milho. Por quê? Porque o Brasil desenvolveu a segunda safra. O que é a segunda safra? Que virou uma grande safra, safrinha, né? Porque é uma integração de lavoura, no caso soja, milho, e em alguns casos já colocando a forrageira, já colocando a braquiária no plantio do milho segunda safra, colhendo esse milho por volta de julho, muitas vezes permitindo um pastoreio dele na época mais crítica que tem no Centro-Oeste, que é o período anterior à chegada das chuvas, que o pasto já está rapado, e nessas condições você não tem um pasto rapado, você tem um pasto de qualidade excepcional. Banquete farto. De fato, então isso é importante. Então é um momento de reflexão. Hoje no Brasil inteiro estão havendo dias de campo, aqui no Mato Grosso o Chotec. Chotec começou ontem, né, João Pedro? Trazendo inclusive muito desse assunto em pauta, né? É uma prioridade. Por quê? Porque as fundações foram criadas pelos produtores. O produtor falou, pô, eu precisava de ter tecnologia para me usar na minha fazenda. E criaram as tecnologias para os grãos. Agora, o que está acontecendo? O produtor quer ampliar a área plantada, ele tem solos mais frágeis na fazenda, ele tem solos mais arenosos, solos de baixa produtividade, aí ele entra com a integração. Hoje no Mato Grosso é muito comum haver, o agricultor está virando pecuarista e o pecuarista está virando agricultor, o que é bom. Ou ainda melhor ainda, o pecuarista concentrar fogo no seu negócio, na expertise, arrendar para o agricultor e os dois ganham, uma operação ganha-ganha. Eu conversava com o presidente da ProSoja, o Marcos, essa semana, e ele preocupado com a sustentabilidade do futuro da soja no Brasil, da rentabilidade do produtor. E nós comentávamos que essa figura do arrendamento, o pecuarista fazer o trabalho de recuperação das áreas dele, das 70 milhões de hectares de pastagem degradada que tem no Brasil, ele recuperar em forma de recuperar a pastagem, usá-la durante um certo período, após isso arrendar para o agricultor. Por quê? Porque aí ele, ao invés de entrar num processo de declínio de produtividade, ele inverte, ele faz uma linha ascendente, crescendo a produtividade. Porque
Quando o produtor planta a soja, ele vai manter sempre a área limpa de outras invasoras, ele vai colocar mais fertilizantes na área, a soja é uma leguminosa, ela sempre deixa um estoque de nitrogênio na forma orgânica no solo. A hora que entra uma braquiária, ela vem com uma qualidade, braquiária ou um pânico, uma outra gramínea, ela vem com uma qualidade excepcional. Então, na época mais crítica que ele tem, que é a época da seca, ele tem um pasto que dá inveja. Então, e aí fica, e isso é importante para o senhor que é pecuarista, não existe arroba mais barata do que a produzida dessa forma. Não existe, não tem, é incomparável. É lucro certo, João? Lucro certo. Eu acompanhei um produtor na região de Paraíso das Águas, numa fazenda, em que ele colheu a soja, plantou braquiária, não tinha resistência, ele plantou decumbes, ele conseguiu botar 4, 5 novilhas durante 6 meses praticamente, ganhando 600 gramas por dia. Olha. A gente fez os cálculos rapidamente, deu 18 arroba. 18 que arroba ganho. No período de março a setembro. Exatamente. Ou seja, isso multiplica por 130, é mais rentável que a soja. Deu mais dinheiro que a soja. Lucro no bolso, né, João? Lucro no bolso. Tá certo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. E lembrando que daqui a pouco, João, a gente volta a falar sobre esse assunto, integração lavoura e pecuária, porque a nossa equipe está lá na Showtech, em Maracaju, numa cobertura especial do Canal do Boi, e aí nós vamos de lá, ao vivo, falar sobre isso, ok? Bom. E é a principal região do Mato Grosso do Sul em termos de integração, viu? Exatamente.